Mas qual é o problema quanto a isso? É porque nós acreditamos que a gente não perde a salvação, não é isso mesmo? Você não acredita assim também? Levante assim sua mão, você acredita assim? Não é só o que eu estou falando, você acredita assim? Eu acredito que ninguém perde a salvação. Tá certo? Pode ser que não seja não. Bom, então olha só, como é que pode então pegar ali e querer voltar mais? Olha só, que coisa interessante, né? Isso aí, gente, dá muito pano para manga, muita discussão, né? Muita discussão. Agora, o que é que nós tentamos, eu sei que foi muito complicado, mas tentar, por exemplo, colocar? Há uma pergunta que a gente tinha que fazer assim: que grau de iluminação é esta? Até que tanto experimentou de fato? A gente poderia fazer essas perguntas em cima do texto. Que nível de experiência com Deus? Podemos fazer essas perguntas. Por quê? Ele diz que, lá no verso 6, ele diz assim, ó, o 6, de novo aqui, as últimas 3 linhas, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Essa expressão crucifica o Filho de Deus, na verdade, lá na língua que foi escrito no Novo Testamento, está no sentido de um ato contínuo, como se fosse o nosso gerúndio, né? Então eles estão crucificando. Então acabam com um ato contínuo, continuamente crucificando o Espírito Santo. Aliás, eles estão crucificando o Filho de Deus. E aí expõe ao vitupério, ou seja, o ato de eu renegar é um ato de expor e crucificar novamente a Cristo. Agora veja bem, nós temos alguns exemplos na Bíblia disso. Nós temos, por exemplo, a Bíblia diz sobre os anjos. Os anjos conheceram o Senhor, conheceram. Os anjos caíram. Os anjos podem voltar, os anjos caídos, que hoje chamamos de demônios? Não podem voltar. Eu até contei um exemplo no domingo passado falando sobre isso. Eu estava com uma pessoa endemoniada e eu disse, volta, pede perdão, e falei algumas coisas, depois você sabe que ele não me recebe de volta. Ou seja, é um triste, terrível, de saber que está perdido e a sentença já está dada e não tem mais jeito, né? Bom, mas em relação ao ser humano, quem é que a gente poderia dizer que se enquadra aí? Judas se enquadra aí? Se enquadra. Jesus disse, ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, é melhor não ter nascido. Então é melhor que não tivesse nascido. Ou seja, isso implica o quê? Na perdição de Judas. Agora veja só. Até que ponto Judas experimentou de Deus? Se nós perguntássemos assim, Judas pregou o Evangelho? Pregou. Judas expulsou demônios? Expulsou. Judas curou pessoas? Curou. Não é verdade? Ele estava no meio, né? E Jesus enviou, e eu dou autoridade, e deu autoridade também para Judas. Então ele experimentou do poder do céu, experimentou da glória, experimentou muita coisa. Mas, no entanto, ele não perseverou. Ou seja, ele não continuou. Ele não efetivou a salvação dele. Então, a apostasia é uma rejeição a Cristo. Quando alguém, na verdade, volta a crucificar a Cristo com a sua vida, com a sua atitude. Eu estou recapitulando, foi dito domingo.
Mas aí, para nós resolvermos o problema, a gente vai usar outros versículos. E eu estava olhando que nesse mesmo capítulo de Hebreus 6, corrobora com esses outros versículos. Nós temos lá e vocês vão ver hoje. Mas olha só, há uma regra de interpretação da Bíblia que é assim, grave bem isso aqui. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, se uma passagem das Escrituras é de difícil compreensão, então nós devemos entender que nós devemos procurar na própria Bíblia a interpretação para aquele texto bíblico. Então, vamos lá. Eu quero que coloque aí rapidamente 1 de João. Quase tudo isso aqui eu falei domingo. 1 de João, capítulo 2, 18 a 19. Primeira carta de João, capítulo 2, 18 a 19. Filhinhos, já é a última hora e com convites que vem o anticristo, como também agora muito se tem feito anticristo, por hoje conhecemos que já é a última hora. Verso 19. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Vocês estão vendo que isso aqui não é apostasia? É apostasia, não é? Só que lembra que João disse que em essência eles não eram. Isso aqui vai lançar luz para nós aonde? Lá em Hebreus capítulo 6. Vai lançar luz. Ou seja, eles saíram, eles estavam no nosso meio, saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos. Olha só, estavam lançando luz, entendimento. Qual é a razão por que há apostasia? Qual é a razão por que acontece a apostasia? Muito bem. João capítulo 10, 27 e 29. João Evangelho. Capítulo 10, 27 a 29. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço, faço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha aí, as verdadeiras ovelhas, os verdadeiros salvos, não são tirados da mão de Jesus. Não é isso mesmo, gente? É isso que a gente acredita. Verso 29. Meu Pai que nas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Filipenses 1,6. Isso tudo aqui foi mostrado no domingo passado. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a obra aperfeiçoará até o dia de Cristo, né? De Jesus Cristo. Nós estamos no caminho aperfeiçoando na boa obra do Senhor. O Senhor está fazendo isso em nosso meio, em nossa vida. Apocalipse 14, 12. O que diz lá? Aqui está a paciência. A palavra aqui para a paciência, ela se traduz também com perseverança, tá bom? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, os verdadeiros santos, eles perseveram. Eles não abandonam a fé no Senhor. Tá? Então, é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. E na palavra de hoje, a gente vai compreender mais no próprio texto de Hebreus, que dá margem para a gente entender isso tudo.